Então, deita um instante só de costas, só para chegar. E hoje, o principal dessa lição vai ser você pesquisar quais são os movimentos parasitas que estão aí hoje com você, que você vai percebendo que vão aparecendo ou que estão aí, que não desaparecem nem aparecem, eles ficam às vezes tem alguns que ficam constantemente, talvez você vá descobrir, esses são os mais difíceis de reconhecer, aqueles que estão constantemente presentes. É aquilo que aquele título do livro do Feldenkrais, A Dificuldade de Ver o Óbvio, de tão a gente fica tão habituada que é difícil perceber e reconhecer. Então hoje a lição é nesse sentido, de ir fazendo esse reconhecimento desses movimentos parasitas. E às vezes o movimento, eu vou até trazer algo que a gente leu do livro ontem, não só o movimento parasita, como a motivação contraditória, por exemplo. Tá bem atento a essas 2 coisas, que são coisas tá relacionado, né, os movimentos parasitas estão relacionados às motivações contraditórias, eles são uma expressão dessas motivações contraditórias. Então, também observar que às vezes não é um movimento parasita que você vai descobrir, mas é essa motivação contraditória, por exemplo, você está fazendo um movimento, mas já está desinteressada do movimento. Você já queria ter parado, mas não parou. Você está fazendo numa amplitude que não está agradável para você, não está prazerosa, não está fácil e você continua fazendo. Então isso também é algo importante de você perceber, essas motivações contraditórias. Ou você está fazendo porque, tem que ficar bonito, tem que ficar bem feito. Isso também é uma motivação contraditória. O que não seria nesse sentido é você fazer para você, fazer porque está agradável, porque tá fácil e vai ficando fácil, vai ficando leve. Então esse é uma além dos movimentos parasitas, ir observando essas o surgimento, né, não é nem para deixar de fazer imediatamente, porque hoje o que é interessante é você justamente poder observar, parar, se deter um pouquinho, observar essa motivação contraditória, esse movimento parasita por um instante e depois começar a explorar e deixar de fazer, experimentar fazer de outras formas, mais do que só deixar de fazer. Também pode ser deixar de fazer, mas deixar de fazer de outras formas. E se você precisar, se você não souber o que fazer, é fazer uma pausa. Só parar de fazer, é o desistir de fazer, é o deixar de fazer e fazer uma pausa, tá bom? Isto posto, você pode ir para a posição ou você vai deitar sobre o lado esquerdo ou você vai sentar numa cadeira, com os 2 pés com o chão, ou você vai deitar sobre o lado esquerdo, tá? As instruções são as mesmas para quem está nessas 2 posições. Para quem deitou de lado, é dobrar os joelhos, deixar os joelhos mais próximos do abdômen, justamente para o equilíbrio não ser uma questão, não trazer um equilíbrio um pouquinho menos instável, né, nessa posição já é menos, mas quando a gente deita de lado já traz um pouquinho de instabilidade, então, o braço direito, para quem está no chão, você pode colocar alguma coisa, você pode tanto deitar sobre o braço esquerdo, para quem está no chão, ou colocar alguma coisa para apoiar a cabeça. O braço direito, para quem está no chão, vai ficar apoiado na lateral do tronco. A mão direita vai ficar apoiada. Isso. Para quem está na cadeira, sempre aquela posição que não é lá atrás, é mais na beirada da cadeira, mas bem sentindo bem o assento, com os 2 pés com o chão. E daí você vai Nanda, devagar levar os oi, Paulo. é que o meu som hoje está muito ruim, tá dando aqui que a minha internet tá estranha. Então, se eu tiver aqui uns retardos de compreensão para Tá bom. esse, tá Você tá bom? sentado, né, Paulo? Tô Tá, sentado. tá bom. Então agora você vai começar o braço direito está então apoiado na lateral do tronco do lado direito, não está no chão a mão direita. Tá tudo na lateral. Isso. Agora eu vi, tá todo mundo na posição. Agora comece a levar o seu ombro direito para frente e volta. Não é para levar ele para trás, é levar para frente e voltar. É um movimento bem simples.
E daí começa a observar. Começa a surgir algum movimento parasita. Pode ser a respiração, pode revelar, lembra disso. Quando ela começa, se você começa a interromper. Só observa agora, não muda nada, nada, nada. Observa se tem ao redor dos olhos, que são tem aqueles lugares bem comuns de movimentos parasitas habituais, e tem aqueles lugares que são particulares seus. Talvez você já conheça alguns deles, e talvez você vá reconhecer e conhecer alguns novos hoje. Então vai deixando a sua atenção passear por você, enquanto você faz esse movimento que é bem simples. Então, é um movimento que não ocupa da sua atenção e você pode deixar a sua atenção passear. E vai bem devagar, bem devagar. E às vezes já ao iniciar o movimento já aparece alguma coisa. Observa o quanto o abdômen está contraído. E faz uma pausa agora. E volta. E agora você vai levar o ombro direito só para trás e voltar para o meio. Vai percebendo que a escápula direita, a hora que o ombro vai para trás, se ela aproxima ou afasta da sua coluna. E observa se aparece uma motivação contraditória ou um movimento parasita, ou também um movimento parasita. Podem aparecer as duas coisas ao mesmo tempo. Vai vendo se é prazeroso o que você está fazendo, se é para você ou não. Se surge, às vezes, um lugar de ficar fazendo no automático, sem se interessar por você, pelo que você está fazendo. E faz outra pausa. E volta. E agora você vai levar o ombro direito para frente e para trás. E se você percebeu e percebe se você percebe uma motivação contraditória, fica observando ela, não faz nada, só observa. E se tem algum movimento parasita, você vai exagerar ele um pouco. Exagera e depois para de exagerar, volta a exagerar. E toda vez que você exagerar, observa como é. Ou simplesmente observar essa motivação contraditória enquanto você faz. Observar sem entrar em nenhum julgamento. Só observar o que surge, o que emerge dessa experiência. Pode ser, lembra que pode ser no rosto também, é bem comum nos lábios, língua, às vezes nas mãos, nos dedos das mãos. E agora, devagar, você vai fazer alternar. Se você encontrou esse movimento parasita, você vai exagerar e depois vai deixar de fazer. Por mais sutil que ele possa parecer.
E se é uma motivação contraditória, vai fazendo cada vez mais para você, encontrando um ritmo de movimento que seja gostoso para você fazer. Que você se interesse pelo que você está fazendo, de estar observando você, o que acontece em outras partes de você enquanto você faz isso. Ou o que acontece na sua escápula. Você se interessa? E daí vai fazendo uma nova pausa. Agora faz de costas. Paulo, você que está na cadeira, deita um pouquinho. De costas, devagar. Pode deitar de costas no chão para descansar um pouco. Paulo também. E observa e compara os dois ombros agora, as duas escápulas. Se tem diferenças entre um lado e outro. Gente, caiu aqui, voltei. Estão todos aí, então. Que bom, ninguém dormiu, caiu aqui minha conexão. E agora observa, então, nessa pausa, o que você estava observando nesse tempo e que teve esse silêncio. E se surgiu, é muito interessante também nas pausas, observar se surge essas motivações parasitas, sabe? Se surge o julgamento de, ai, nossa, não tava, ai, não tô conseguindo, ou qualquer coisa que você sinta que é um julgamento, que não é uma que você persegue, fica repetindo, repetindo, porque você acha que você não pode parar, ou que você tem que fazer mais vezes para ficar realmente bom você chegar no final da lição, tendo feito essa sensação de eu fiz. Ou às vezes mesmo na pausa surge um movimento parasita que está ali, que você pode descobrir. Então também usa as pausas. Você pode usar elas para apenas descansar, mas também se você tiver, se surgir, se perceber que está passando uma motivação contraditória dessas, ou um movimento parasita, observa, tá bom? Agora você vai voltar, para quem está na cadeira, volta para a cadeira, quem está de lado, volta a deitar sobre o mesmo lado. E observa. Eu vou pedir para vocês todas, Antonina e Fê também sentem, um instante no chão mesmo, só para vocês observarem uma coisa, antes de vocês deitarem, começarem a fazer o movimento. Senta um instante, Antonina, no chão mesmo, por favor. Senta de um jeito que você sinta que está equilibrada, equilibrado. E observa agora, porque esse é um movimento parasita muito comum e às vezes é muito difícil perceber ele por conta disso. Observa agora que a gente já fez um pouco o ombro direito, já movimentou um pouco. Observa qual dos dois, se tem um dos dois ombros que está mais próximo da orelha. Porque subir os ombros, né, um pouco, ou às vezes muito, é algo bastante comum dentro
os movimentos parasitas, especialmente quando a gente está na vertical. Então, observa se tem um dos dois ombros mais próximo das orelhas. E é uma coisa que você pode se perguntar também ao longo do seu dia. E percebendo se esse movimento parasita existe para você, ele é muito comum. Então, vou falando nessa lição também um pouco dos movimentos parasitas que são bem comuns, habituais. E agora volta para a posição que você estava. E você vai aproximar o ombro direito da orelha e vai voltar. Então, aproxime o ombro direito da orelha. E veja se ao fazer isso está surgindo algum movimento parasita. Primeiro, então, é essa atitude de apenas observar. E depois você pode exagerar ele um pouco. E depois deixar ele de canto. Faz uma vez exagerando, uma vez deixando de canto. E se for uma motivação contraditória que você percebe surgir, você pode observar ela por um tempo. Aí você pode fazer uma pausa, voltar a fazer, e ao voltar a fazer, ver se você pode fazer menor, mais fácil para você. Cada vez mais para você. Você vai fazendo. De um jeito que seja fácil respirar. Então, mesmo que você não reconheça um movimento parasita ou uma motivação contraditória nitidamente, você pode ir indo nessa direção de fazendo mais para você. De fazer enquanto você está interessado, parar. Ser muito honesto com você. Ah, quero parar agora. Ou vou fazer menor, para poder fazer bem leve, para poder ir encontrando essa respiração fácil, fluida. E agora, a próxima vez que o ombro estiver na posição inicial, você vai descer um pouco o ombro na direção da bacia. Como se você quisesse aproximar um pouco a sua axila direita da crista ilíaca do lado direito. Você vai abaixar um pouquinho o ombro. E continua a mesma observação, a mesma pesquisa. E observa as costelas do lado direito. Elas podem ficar mais macias. É um lugar que a gente carrega um monte de movimentos parasitas e são mais difíceis de perceber. Então, vai percebendo se esse movimento pode ir ficando, as costelas podem ir ficando mais, se você sente uma resistência, então vai pensando agora aí nas duas direções com o ombro direito que você aproximar e afastar da orelha. Percebe se tem alguma resistência ou para abrir as costelas do lado direito, afastar, quando você aproxima o ombro da orelha, ou para aproximar as costelas entre si, entre elas, no momento em que você desce o ombro direito. E se tiver alguma resistência, vai indo nessa direção de fazer respiração fluida. Não precisa ser uma amplitude, você consegue, com uma amplitude muito pequena, sentir essa reverberação nas costelas? E vai aos poucos. E sempre, né? A gente está
nessa investigação hoje das motivações contraditórias e movimentos parasitas. Então, sempre que você perceber, essa é a investigação de exagerar, deixar de lado, parar, fazer uma pausa. Perceber o desinteresse. Que horas que eu paro? Se eu não te dou uma lembrança, né, de pausa, que horas que você para? Quanto tempo você fica fazendo que você realmente tem interesse no que você está fazendo? E faz uma nova pausa. Quem está na pausa continua. E está agradável essa posição que você está descansando? E devagar, volta a sentar naquela posição. Para quem não está na posição sentada, senta. E observa se os ombros mudaram. Observe e compara o ombro direito e o ombro esquerdo. Observa como o lado direito e o lado esquerdo da sua bacia fazem contato com o chão na posição sentada. Teve um dos ombros que abaixou. E observa como isso se reflete lá no contato da bacia com o chão. Essa sensação de se tem um dos dois lados que parece que você está mais em contato, que o contato mais claro. E daí volta para a mesma posição que você estava um instante atrás. E agora você vai começar a combinar essas 4 direções. Então, você vai fazer um movimento circular, você vai desenhar um círculo com o ombro direito, unindo esses 4 pontos que você já passou. Observa se essa velocidade que você está fazendo, qual que é o lento, qual que é o seu lento agora, que fica interessante para você, que não é chato fazer, que não te desinteressa. Qual é o lento que você faz, em que você consegue deixar sua atenção passear por você e que é prazeroso. Continua o processo de pesquisa, dos movimentos parasitas, das motivações contraditórias. Observa o tamanho do círculo que você está desenhando. E se você percebe que esse círculo em algum lugar não é tão redondo, observa se daí surge uma motivação contraditória. E inverte agora o sentido do círculo e continua o mesmo processo.
O rosto é esse lugar que é tão comum de aparecer, né? Às vezes os nossos parasitas. E daí vai parando novamente. E daí deita no chão de volta para descansar. E observa se quando você agora parou para deitar, veio aquela sensação, às vezes na hora que você está fazendo, não aparece. Você fala, nossa, que bom ter parado. Será que eu podia ter parado antes? Ou não, eu estava ali interessado no que eu estava fazendo. E simplesmente observa também, de não julgar também o que aconteceu agora, simplesmente observar, porque às vezes a sensação de alívio de ter parado surge no momento que a gente para. É algo bem interessante para vocês trazerem para outras lições. Alguns momentos da observação que a gente está fazendo agora bem detida, das motivações contraditórias, dos movimentos parasitas. É algo bem para fazer parte da sua pesquisa na vida, assim, no seu dia a dia, de você às vezes se perguntar, observar. E daí observa agora de costas as diferenças entre o lado direito e o lado esquerdo, no geral. Observa mais específico se tem diferenças do lado direito e do lado esquerdo do seu pescoço. Tem um lado que parece mais suave do seu pescoço. Observa mais especificamente os dois ombros e copara. E observa os dois lados da bacia e copara. E agora você vai voltar a fazer o que você estava fazendo. Do mesmo lado, os movimentos circulares num sentido, no outro. E você vai começar a fazer esse movimento e percebendo qual a amplitude que você e o ritmo que te interessa, que te mantém, que é prazeroso e interessante para você fazer, e que você vai sentindo que a partir desse movimento, você vai envolvendo você inteiro nesse movimento. A partir do movimento do ombro, você vai sentindo que as costelas, que a cabeça se move suavemente, talvez a bacia, os joelhos, os pés. Vai percebendo como o resto de você vai fazendo, sendo convidado a fazer micromovimentos a partir desse movimento do ombro. E vai vendo se surge. A partir do momento em que você vai convidando e levando a atenção para o resto de você ser parte, para você inteiro ser parte desse movimento, participar desse movimento, veja se surgem os movimentos parasitas. Ou não. E você pode pesquisar para ficar interessante a amplitude do movimento, menor, maior, para ver se surgem movimentos parasitas, e daí se você pode silenciar eles. Como você faz para silenciar os movimentos parasitas que surgem?
Quais são, dentre as estratégias que já foram sugeridas hoje? E vai se encaminhando para uma nova pausa. E deita de costas. E de novo observa o que emergiu nesse silêncio. O que você observou. E daí deita do outro lado, ou volta a sentar no assento. Observa como você tem que se organizar desse lado, se precisa de apoio, se não precisa para a cabeça, se precisa de mais ou menos apoio. O braço está do lado, descansando, braço esquerdo na lateral do tronco, a mão esquerda descansando na lateral da bacia. A mão esquerda não está no chão. Paulo, que está na posição sentada, observa onde você deixa as mãos descansando em algum lugar aí das suas coxas. E agora você vai começar a mesma coisa, você vai levar o ombro esquerdo para frente e volta. E é o mesmo processo. O ombro esquerdo para leva o ombro esquerdo para frente e volta. Vou falar mais pertinho aqui, Paulo. E a próxima vez que o ombro esquerdo estiver na posição inicial, leva ele para trás também. Escápula é um lugar que carrega muitos movimentos parasitas. E aí fica bem restrito muitas vezes a movimentação dela. Então vai percebendo. Para você é mais fácil. Quando você leva o ombro esquerdo para frente, deslizar, você sente a escápula deslizando, afastando da coluna? Ou você sente que tem uma resistência? E quando você leva o ombro para trás, sente a escápula esquerda aproximando da coluna e se tem resistência nessa direção. E daí procura uma amplitude de movimento que você possa fazer sem ficar sentindo a resistência. Você pode continuar na mesma amplitude, mas ver se a respiração pode te ajudar a eliminar ou a reduzir essa resistência. Ou fazer menor. E ver se você acha uma amplitude em que a resistência desaparece. E observa se ao fazer um movimento com uma menor resistência, se ele fica mais prazeroso. E daí volta a fazer, você vai alternar entre fazendo nessa zona que você, ou dessa forma que você encontrou a resistência, e nessa zona, dessa forma, né, que você conseguiu reduzir a resistência.
E daí veja se surge algum movimento parasita no momento associado a essa resistência, algum movimento ou parasita ou motivação contraditória. Se aparece julgamento, não alterna esse como mais com essa certa resistência e conseguindo já reduzir ela. Veja se é possível. O que você está fazendo ainda está interessante para você, o que você está fazendo? Já deu vontade de parar? E vai se encaminhando para uma nova pausa. E descansa de costas. Deita de costas e descansa um instante de costas. E agora de costas, observa se tem diferenças entre o lado direito e o esquerdo. Se tem algum movimento parasita que você pode reconhecer e, quem sabe, silenciar um pouco, como se você diminuísse o volume dele, deixa a respiração te ajudar, deixando ela cada vez mais fluir sem a sua interferência, procurando não fazer nenhuma respiração profunda, nenhum movimento brusco na respiração, eliminando movimentos bruscos da respiração, essa é a sua interferência. E é interessante, a respiração é uma ação nossa, que uma função que a gente tem, e por mais que ela é interessante porque a gente pode controlar até certo ponto ela, voluntariamente, e ela é automática ao mesmo tempo. Então ela é bem interessante nesse aspecto. Mas ela, por mais motivações contraditórias e movimentos parasitas, ela nunca para, ela sempre dá um jeito de continuar. Por isso é tão interessante usar ela como referência também. E daí volta. E você vai para a posição. E agora você vai levar o ombro esquerdo para cima e para baixo, aproximar da orelha e depois aproximar o ombro do lado esquerdo da bacia. E de novo nota se tem resistência nas costelas do lado esquerdo, seja para afastar elas, seja para aproximar elas. E às vezes você fala, mas não sinto movimento nenhum. Pode ser que você não sinta esse movimento nas costelas. Será que é porque está rígido? Ou é porque você não consegue sentir essa região? Deixa sua atenção aí. Simplesmente descansando nessa região e veja se aparece. E vai ficando. Você pode até passear por partes, regiões das suas costelas aí, para ver mais embaixo da axila, até as costelas inferiores.
investigando assim dessa forma mais minuciosa mesmo, se você encontra resistências ou pontos obscuros. E diante de uma resistência, como? O que você pode fazer? Qual a sua estratégia agora? A pausa, fazer menor, organizar a respiração. E faz uma nova pausa. E veja apenas o que surgiu nessa pausa. Se você já está indo mais nessa direção ou não, dessa, poder ser simplesmente se observar, sem entrar na zona do julgamento, ou se você entra, simplesmente observa. Ou dessa busca por fazer bem feito, ou de sentir alguma coisa. E veja se você pode ir para essa outra direção de simplesmente se observar, viver a experiência de hoje, de agora. E daí volta para a sua posição e você vai fazer agora os movimentos circulares com o ombro esquerdo. Faz num sentido, depois faz no outro. Continua esse seu processo de investigação de hoje. Lembra que a pausa é uma excelente estratégia, ou fazer uma pausa mais longa entre um movimento e outro, para poder observar, para ver se uma motivação contraditória que surge, você pode deixar, ela fica de lado, não lutar às vezes com alguma dificuldade, com alguma resistência, fazer uma pausa mais longa e depois retomar, procurando ir nessa direção de ir ajudando com a organização da respiração. De fazer para você, de ser prazeroso o que você está fazendo, o ritmo do que você está fazendo, do seu movimento. E o ritmo inclui essas pausas. O outro sentido explora e vai cada vez mais envolvendo o resto de você, indo nessa direção de fazer para você, de fazer que seja gostoso o que você está fazendo. De ser fácil, leve. E daí já não importa a amplitude.
E daí vai devagar, diminuindo esse movimento até ele parar. E daí você devagar deita de costas. E observa como você está agora. Compara você agora, a sua sensação de agora e de quando você chegou hoje. Observa-se o seu rosto, os dois lados do rosto, o seu contato com você, o seu contato com o chão. Vê se é mais prazeroso agora, ou mais agradável ou menos desagradável. Pensa um pouco, né? Lembra as estratégias que você usou hoje, o que você descobriu, se você reconheceu movimentos parasitas, motivações contraditórias. Nesses encontros com você. E daí, bem devagar, você vai sentar. Pode ser no chão. Ou, Paulo, que você fez, usou a referência da cadeira antes de ficar de pé, usar a referência da cadeira. Para você só observar os ombros, a distância dos ombros das orelhas, o seu estar nesta posição, um instante. E depois você fica de pé. Faz essa transição pela posição sentada antes de ficar de pé. E observa os ombros. Se você tem a sensação de que os ombros abaixaram, desceram. Porque aí está um movimento parasita bem habitual. E por ser tão habitual, é difícil reconhecer. E depois fica de pé. Observa você na vertical. Caminha. E observa o que veio. Está aí com você, como é estar em contato agora com o mundo. E que agora em contato com o mundo, né, com o dia a dia, vai observando esses movimentos parasitas que você, se você reconhecer algum deles, as motivações contraditórias que surgem, né? Continua essa pesquisa, se você lembrar dela, às vezes, ao longo do seu dia hoje, para ver quando surge, quais são as suas estratégias diante do que você percebe. Tá bom? E Mariana, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom Bom dia, dia, tchau, gente. pessoal. Bom dia a Antonina, todos. Fernanda. Tchau, Obrigada. Bom tchau. dia, Mariana.